Fala, concurseiro, concurseira, seja bem-vindo aqui ao nosso aulão, né? Para o concurso aí da Secretaria de Educação da Paraíba, concurso que saiu aí recentemente, 2.000 vagas, uma ótima oportunidade aí para quem quer ingressar na educação básica. Então, ó, olho na tela aqui com vocês, o nosso aulão aí para a banca IDECão, né? Como alguns costumam chamar, banca carrasca, mas que a gente vai conseguir vencer ela. Então, ó, para quem não me conhece, me chamo João Vitor, sou professor de matemática, raciocínio lógico e estatística para concursos. Sou formado na UFPE aqui no CAA, campus do Agreste. Sou professor efetivo da Rede Municipal de Caruaru e também efetivo da Rede Estadual de Pernambuco. Então eu conheço o caminho das pedras aí para ajudar vocês aí a alcançar também o cargo desejado aí na educação básica. Então, ó, meu Instagram tá aí na tela, Matemática com JV. Qualquer coisa vocês podem me chamar lá que eu estou à disposição de vocês. No link da descrição aqui, na descrição desse vídeo, melhor dizendo, vou deixar um link aqui de um grupo no WhatsApp para vocês entrarem lá e eu vou mandar alguns materiais gratuitos para vocês, como edital verticalizado, algumas videoaulas para ajudar vocês aí nessa preparação, ok? Então, ó, na tela aí para vocês, aulão IDECão. E aqui está o edital de vocês, né? O edital aí que a banca IDECAM preparou para esse concurso. Vou destrinchar aqui com vocês para vocês terem a noção do que precisam estudar aí em cada tópico. Vamos lá? O primeiro tópico, princípio da regressão ou reversão. Esse princípio ele já diz tudo aqui, ó. Regressão é que a gente aqui vai regredir, ou seja, para resolver as questões aqui, a gente vai ter que fazer o processo inverso, voltando. Ele vai dar lá um contexto e no contexto você vai chegar a tal resultado. E ele vai dizer o processo voltando, qual era o valor que você tinha inicial. Então vai ser esse tipo de questão aqui que a gente tem um exemplo aí nas questões que a gente vai resolver hoje sobre esse conteúdo. Aqui a gente usa um bisuzinho chamado marcha ré, né? É o princípio marcha a ré. A gente vai voltar para poder resolver a questão, ok? Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. O que é isso? São três coisas diferentes. A lógica dedutiva a gente vai trabalhar com a dedução. Vai ter premissas verdadeiras e a gente vai chegar numa conclusão verdadeira. Professor, tem um exemplo aí de lógica dedutiva? Se a gente vai sair de premissas verdadeiras e chegar numa conclusão verdadeira, a gente vai deduzir, não induzir. Então, qual seria um exemplo? Se eu dissesse aqui, todo homem é forte. Isso é uma premissa e ela é verdadeira. Digamos que ela é verdadeira. Todo homem é forte. A conclusão seria, se Ítalo, que é homem, ele também é o quê? Forte. Por quê? Porque a gente tinha uma premissa verdadeira que todo homem é forte. E se Ítalo é homem, ele também é forte. Então, a lógica dedutiva, ela trabalha com isso, com essas deduções através do contexto. A gente não vai trazer nada novo, mas vai deduzir apenas o que está ali explícito para nós, ok? Próximo aqui a gente tem a lógica argumentativa. Ela já diz tudo, a gente vai trabalhar aqui com argumentações, a gente vai valorar essas argumentações. A banca ela vai argumentar e a gente vai dizer se esses argumentos são verdadeiros ou se é falso, porque a gente trabalha com a lógica booleana, com dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso. Lógica quantitativa, aqui a gente vai trabalhar com números. Professor, e o senhor tem um exemplo aí de lógica quantitativa? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos aí que uma pessoa ela viaja aí a 60 km por hora. Então, em uma hora, ela vai alcançar o quê? 60 km. E aí, digamos que o problema seria, se essa pessoa viajar 3 horas, qual o percurso aí que ela vai ter percorrido, né? Qual a distância que ela vai ter percorrida? Então, se ele viajava uma hora e alcançava aqui a distância de 60 quilômetros, 3 horas vai ser o quê? 3 vezes 60. Então, em 3 horas aí de viagem, ela vai alcançar e vai percorrer uma distância de 180 quilômetros. Esse seria um problema aí de lógica quantitativa. Ah, professor, isso é um exemplo simples, né? De regra de 3. Exatamente. Na lógica quantitativa a gente trabalha com isso. A gente tem uma premissa. Percebe que é uma premissa, né? 1 hora, 60 quilômetros. Então, eu consigo, a partir dessa premissa, que é verdadeira, que o carro viaja a 60 km por hora,
ou seja, 1 hora, é 60 quilômetros a cada 1 hora, qualquer horário depois eu consigo tirar minha conclusão. Vai ser o percurso, ou seja, 3, 4 horas, 5 horas, eu vou saber o percurso que ele vai percorrer aí. Então isso é um tipo de lógica aí quantitativa, ok? Olho na tela, lógica agora matemática qualitativa. Qualitativa a gente vai trabalhar com qualidades, né? Não vai ser mais números. Aqui a gente vai trabalhar com qualidades, que é o quê? Nomes, objetos. A lógica qualitativa ela é isso. Ela não vai trabalhar com essa quantidade. Por isso que tem essas duas vertentes. Sequências lógicas envolvendo números. Aí a gente vai ter sequências, como por exemplo, pode ser PA e PG, mas a banca ela já especificou aqui, ó. PA e PG, né? PA e PG são sequências numéricas. Letras e figuras, ou seja, essas sequências aqui podem ser de números, pode ser de letras, pode ser de figuras, que acontece muito nos concursos, né? Rotacionar figuras, a gente teria que verificar ele. Por exemplo, colocou uma questão, uma figura, colocou lá um losango. E aí ele disse, foi rotacionado a 90 graus. Então essa figura ela vai se mexer em 90 graus. Qual é a figura alcançada aí depois de rotacionar? Isso é um problema lógico envolvendo figuras, que pode aparecer também na prova de vocês, ok? Geometria básica. Geometria básica. A gente vai trabalhar aqui, ó. O que é que as bancas mais cobram aqui? Áreas de figuras. Perímetro, né? Essas duas aqui são as mais cobradas. Áreas de figuras aí e perímetro. Ele não vai te perguntar aqui o que é um ponto, o que é uma reta, o que é a parte ali inicial da geometria, né? Ele cai mais nessa questão aqui de área e perímetro. Então tem que saber as áreas da figura. Tem que saber as áreas aí, como calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de uma circunferência, de um trapézio. Tem que saber essas áreas, ok? Álgebra básica e sistemas lineares. Aqui a gente cai muito em quê, ó? Álgebra, equação, né? A gente tem equações. Inclusive, sistemas lineares é o quê? São sistemas de equações. Sistemas de equações são formados o quê? Por duas ou mais equações do primeiro grau. Então aqui é a junção de duas equações do primeiro grau. Como é que funciona? Pode ser isso aqui, é um exemplo. Ó. X mais y igual a 10. X menos y igual a 2. Então isso aqui é um exemplo de um sistema linear, né? É a junção aí de duas equações do primeiro grau. Percebe aqui, ó. Eu tenho a primeira equação aqui em cima e a segunda equação embaixo. Então eu tenho a junção aí de duas equações, ok? Isso forma um sistema linear. Próximo tópico, calendários, numeração, razões especiais. O que é que eu trago aqui para vocês? Isso aqui as bancas colocam, mas elas não vão cobrar uma questão específica envolvendo um calendário, né? Elas vão misturar com o contexto. Então aqui o que a gente tem que ter noção dos calendários, né? Os meses aí que tem 30, 31 dias. Então tem que ter noção. Tem até um bizu que você faz com a mão, né? Os meses aqui que cai no ossinho são os meses que tem 31. Os meses que cai na junta aqui, ó, entre os dedos, são os meses que tem 30 dias. Então, ó, janeiro, aí fevereiro aqui, né? Vai ter 28 ou 29. Março tem 31. Aqui, ó, o próximo. Abril tem 30. Maio, 31. Aí vem junho, ó, 30. Julho, 31. E assim por diante, verificando também na outra mão. Isso aí tem um bizuzinho, você aprende isso aí facilmente na internet, ok? Numerações. Em numerações aqui a gente tem que conhecer alguns tipos de numerações, né? Então isso aqui são conteúdos que você consegue estudar sozinho. O candidato consegue estudar sozinho. Vou colocar até aqui, ó. Candidato pesquisa. Porque isso aqui não é um conteúdo que você tem que perder tempo, né? Ah, vou estudar esse tópico hoje, vou passar o dia todo estudando. Não, é só dar uma folheada isso aqui, ó, em calendários, numerações, razões especiais. Professor, o que são razões especiais? São aquelas razões mais conhecidas.
densidade, aceleração, velocidade. Então são essas as razões. O que é uma razão? A razão ela é uma divisão. Então essas razões aí especiais retratam uma divisão. Ou seja, aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. A da velocidade é uma razão. É a distância pelo tempo. Isso aqui é uma razão. Uma razão nada mais é do que uma divisão. Então, a razão aqui da velocidade é essa, distância dividido pelo tempo. A razão da densidade. Densidade é o quê? Volume dividido pela massa. Isso são razões, ok? Isso são razões. Na tela aí com vocês, um dos assuntos aqui que eu acho o mais importante. É um asterisco aqui, ó. Análise combinatória e probabilidade. Por que é o mais importante, professor? Porque são assuntos recorrentes. São recorrentes demais. As bancas gostam de cobrar esses tópicos aqui. E são os conteúdos aí, acredito que mais complicados aí desse edital. O edital não veio complexo. Ele veio simples. Os conteúdos mais carrascos são esses aqui, ó. Análise combinatória, que a gente tem mapas, tem regras, tem umas formulazinhas que podem ajudar. E probabilidade, né? Então, esses aqui são os assuntos que eu considero os mais difíceis aí. Mas, com algumas aulas, vocês já conseguem resolver várias questões aqui, ó. Não tem que se preocupar, não. É só estudar. Progressão aritmética e geométrica, né? PA e PG, bastante conhecidas, são sequências, né? A PA, a gente está somando. Na geométrica, a gente multiplica. E aí, a gente vai ter que decorar algumas formulazinhas, não tem jeito. PA e PG tem que decorar as fórmulas aí do termo geral, da soma, dos termos. Tem que decorar, ok? Por último, conjuntos. E também um conteúdo aí bastante cobrado e bem importante, né? Vou colocar um asterisco aqui também, que é um dos assuntos importantes. Certeza que cai aqui pelo menos uma questão de cada um desses aqui que a gente marcou com asterisco. Com certeza vai cair, ok? Nos conjuntos a gente tem as relações de pertinência, que é de um elemento para um conjunto, né? Se o elemento pertence ou não a esse conjunto. Inclusão, que é de conjunto para conjunto. E igualdade também, que é de conjunto para conjunto. Operações entre conjuntos aí que a gente vai ter união, que é a junção aí, todos os conjuntos, de todos os elementos dos conjuntos aí participantes. Intersecção, que é os elementos que participam aí dos dois conjuntos ao mesmo tempo. A diferença entre conjuntos, que é o que um tem e o outro não tem. E aqui as comparações entre conjuntos, ok? Então, ó, espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, né? Isso aí a gente vai trabalhar tudo também no nosso curso aí. Caso vocês queiram adquirir o nosso curso, vai ter todos esses conteúdos destrinchados, ok? Para vocês gabaritarem a prova de raciocínio lógico, acertar as 10 de 10, que vai te garantir ali a classificação final. Professor, como é que você sabe que vai garantir? Eu sou concurseiro, ainda sou concurseiro, sou concursado também, e eu sei que quando a gente tá ali, ó, na reta final, disputando ali as cabeças, um ponto, meu amigo, um ponto vale muito, viu? Vale muito. Aquela questão ali perdida, ela dá dor de cabeça nesse final. Então, ó, não queira perder questões por besteira, ok? Faça o concurso aí para acertar o máximo possível. Tente ser o 01. Então, vamos lá para a primeira questão do nosso conteúdo de hoje, né? A questão é sobre o princípio da regressão. Como eu disse a vocês, regressão vem de quê? Regredir. E regredir é o quê? Voltar. Então a gente vai fazer o processo inverso aqui, ok? Professor, antes de resolver a questão, o senhor tem algum exemplo aí para trazer para a gente sobre o princípio da regressão? Tem sim. Vou trazer aqui para vocês. Um exemplo aí bastante comum é o quê? Digamos que a gente sai de casa, né? Acontece muito. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês. A gente sai de casa e vai fazer algumas compras. A gente sai com dinheiro no bolso, não sabe com quanto saiu. A gente sai aí para algumas lojas e não sabe quanto saiu no bolso. Chega na primeira loja, gasta metade do valor. Sai da primeira loja, vai para uma segunda loja
e gasta R$ 50. E quando tu sai da segunda loja, tu verifica o valor que tu tem no bolso, tu tinha lá R$ 50. Ou seja, é o que sobrou. Sobrou R$ 50. Aí tu pensou, eita meu Deus, eu saí com quanto de casa? Quanto dinheiro eu saí de casa? Eu não sei porque eu não tinha verificado. O que é que a gente faz para saber? A gente vai fazer o processo inverso. É a marcha ré. A gente vai regredir. Ou seja, a gente vai voltar aos nossos passos. O que é que a gente fez na primeira loja? Gastou metade, né? E na segunda loja, gastou 50. E quando eu olhei no bolso, eu ainda tinha o quê? 50 quando eu saí da segunda loja. Fazendo o processo inverso agora, como se eu voltasse na segunda loja, o que é que eu fiz? Na segunda loja eu gastei 50. Para eu verificar quanto eu tinha antes, eu vou pegar esses 50 de volta. Então, ó, 50 que eu já tinha com os 50 que eu peguei de volta da segunda loja, eu tenho aí R$ 100 no bolso agora, né? Volta na primeira loja. Na primeira loja a gente gastou metade do que a gente saiu do bolso. Saiu de casa no bolso, né? Então, eu tava com R$ 100 quando eu saí da primeira loja. Se eu tinha gastado metade disso, é eu pegar esse valor aí, 100, e multiplicar por 2. Se eu pegar 100 e multiplicar por 2, eu vou chegar em 200. 200 foi o valor que eu saí de casa. E percebe, ó. Realmente, ó. Saí com R$ 200, passei na primeira loja, gastei o quê? Metade, né? Então divide por 2. Fiquei com 100. E aí, fui para a segunda loja, gastei 50, então é menos 50. 100 menos 50, eu fiquei com 50 no bolso, que realmente é o que a gente tinha verificado. A gente estava com 50 no bolso e aí fez o processo inverso, o processo voltando. Se eu tinha gastado 50, eu somei 50, fui para 100. Se eu tinha gastado aqui metade na primeira loja, eu multipliquei por 2 e fui para 200. E aí sim eu descobri com quanto eu tinha saído de casa, ok? Então é basicamente isso aqui que a gente vai fazer nas questões aí de princípio da regressão ou reversão. O que é que eu preciso mostrar aqui para vocês antes? Vou apagar isso aqui. Inclusive, pessoal, esse material aqui com essas anotações vai estar disponível para vocês lá no grupo, ok? Então, o que é que a gente tem que saber aí para o princípio da regressão? Vou colocar aqui as operações, né? Mais, menos, dividir e multiplicar. Eu vou fazer aqui o inverso, né? Ou seja, se eu vou voltar, vou fazer o processo voltando, vou fazer o inverso. Eu tenho que fazer aqui o inverso das operações. O inverso de somar, eu vou ter que fazer o quê? Subtrair. Então percebe, a gente tinha subtraído lá 50, quando a gente voltou somando. A gente tinha pagado a metade, ou seja, tinha dividido por 2. Quando fez o processo voltando, a gente multiplicou por 2. Então sempre vai ser o contrário. Se eu dividir, vou multiplicar. Se eu multipliquei, eu vou dividir. Então sempre a gente vai fazer isso. Agora, com isso, a gente pode ler aí a questão da IDECAM, questão recente 2024, e resolver essa questão. Diz o seguinte: pensei em um número, não sei qual é esse número. A este subtrair 3. Então vamos colocar aqui, ó. Primeiro processo que ele fez. Primeiro processo, subtraiu 3, né? Subtrair é menos. Depois multipliquei por 2. Então, segundo passo. Multipliquei por 2. 2 tá feio, hein? Multipliquei por 2. E por fim, dividi por 3. Terceiro passo, eu dividi por 3. E obtive o número 2 como resultado. Então, vou colocar aqui, ó. O resultado é 2. O dobro do número pensado é... Então, ó, a gente vai ter que achar o número pensado e vai ter que multiplicar por 2 ainda. Ele quer o resultado. O resultado aí, o gabarito, é a multiplicação desse número por 2. Para a gente achar esse número, a gente vai ter que fazer o quê? O processo inverso. A gente vai ter que voltar. Por quê? Porque a gente não sabe qual é esse número, né? Para a gente voltar, a gente vai utilizar o nosso resultado. E vai fazer as operações inversas. Percebe? Se eu tinha aqui dividido por 3, voltando eu vou fazer o quê? Multiplicar por 3. É o processo inverso. Você já sabe disso. No segundo passo, eu tinha multiplicado por 2 para voltar, eu vou voltar dividindo por 2. No primeiro passo, subtrair 3, vou voltar somando 3. E aí vou achar o resultado aqui, que é o número pensado, ok? Então vamos fazer isso, esse processo voltando. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó, o roxinho. Do 2, voltando aqui, o meu resultado final era 2, né? Então tenho que voltar com ele. 2 vezes 3,
No terceiro passo aqui eu tinha 6. Né? Voltando agora, pega esse 6 e eu vou dividir por 2. Fazer o processo voltando. Eu tinha multiplicado por 2, tenho que voltar dividindo. 6 dividido por 2, o resultado aqui é 3. Voltando para o primeiro passo, eu tinha subtraído 3. Agora eu vou fazer o quê? Ó? Somar 3. 3 mais 3, 6. Ou seja, 6 é um número pensado. Isso aqui era um número pensado. Se esse era o número pensado e a banca ela quer o quê? O dobro do número pensado, eu vou pegar e fazer o quê? Multiplicar por 2, né? 2 vezes o número pensado, que é 6, isso vai dar 12. Esse é o nosso gabarito, letra A, de aprovado, candidato. Você vai ser aprovado. Percebe como é fácil isso aqui? A gente só faz o processo voltando, faz as operações inversas. Isso aqui não tem teoria. É só questão, é prática, ok? Então, esquece aqui a teoria no princípio da regressão. Não tem. Tu só vai praticar com muitas questões. Olho na tela aí, ó. Mais uma questão, também da banca IDECAM 2024 aí, ó. Questão recente. Questão de quê? Progressão aritmética. A gente vai verificar agora as fórmulas usadas na PA, ok? Uma fábrica tem como meta aumentar 15 peças na sua produção diariamente. Se no primeiro dia produziu-se 110 peças, no 30º dia ela produzirá quantas peças? Então, ó, uma questão aqui de PA, ou seja, quer dizer que essa produção ela está aumentando aí numa progressão aritmética, está somando 15, né? Percebe, ó? Tem como meta aumentar 15 peças diariamente, ou seja, a cada dia mais 15, mais 15, mais 15. Isso é uma característica de uma progressão aritmética. Na PA a gente tem o seguinte, a gente tem aí basicamente duas fórmulas que são as mais usadas. Vou colocar aqui para vocês. É a fórmula do termo geral. E a fórmula da soma dos termos de uma PA. Não vou colocar aqui, porque nessa questão aqui, ele está pedindo para achar o 30º termo aí. Então, para achar um termo, a gente usa essa fórmula do termo geral. Para que ela serve? Para achar qualquer termo dentro de uma PA. Então, se a questão ela quer achar um termo, a gente vai usar essa fórmula aqui. Se ela quer somar os termos, é a fórmula da soma. E essa fórmula aqui, do termo geral, da PA, ela é dada por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Professor, meu Deus do céu, o que é isso aqui, essa fórmula? Eu nunca vi isso aí. Pessoal, se você nunca teve uma aula de PA, eu vou aqui ser o mais claro e objetivo. Vou destrinchar essa fórmula aqui para vocês. Olha na tela aí, ó. O que é esse AN? Esse AN aqui é o termo que queres achar. No caso da nossa questão aí, a gente quer achar o 30º termo. O que é esse A1? Esse A1, ele é o primeiro termo. Primeiro termo da PA. Quem vai ser o nosso primeiro termo? Aqui, ó. No primeiro dia produziu-se 110 peças. A gente já sabe quem é o nosso primeiro termo. Esse N aqui, ele é o quê? Posição do termo que a gente quer achar. Posição do termo que queres. Vou colocar assim. Para ficar pequeno aqui, né? Do termo que queres. O que é esse R aqui? Esse R é a razão. E esse 1? Esse 1 aqui é a posição do termo que a gente usou. No caso, como a gente está usando aqui, ó, o primeiro termo, a gente está colocando aqui 1. Ok? Vou apagar isso aqui. Ok, pronto. Então, a fórmula do termo geral é isso aqui, ó. A N é o termo que a gente quer achar. Nesse caso aí vai ser o 30º termo, vai ser o A30.
igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N, que é a posição do termo que quer, a gente quer o termo 30, né? Se a gente quer o termo 30, o valor de N vai ser 30. Menos 1 vezes R, que é a razão. O que é a razão, professor? Eu não lembro. A razão, ela é o valor que aumenta. Ou seja, o valor que está aumentando. Valor que aumenta. Qual é o valor que está aumentando aí, ó? A gente sabe que está aumentando 15 peças. Então a razão aqui, ela vai ser 15. A gente vai colocar aqui, vamos colocar os nossos termos. O termo que a gente quer achar é o A30. A gente não sabe quanto é. O termo que a gente vai usar é o A1, né? É o primeiro termo, que ele é 110. 110 peças. A razão, que é o que a gente precisa também, ela é igual a 15. Agora é só substituir na fórmula. Vamos substituir, ó. No lugar de AN, é o A30, que é o termo que a gente quer achar. É igual ao A1, que é o primeiro termo. O primeiro termo eu tenho o quê? 110 peças. Mais... O que é o N? Lembra, o N é a posição do termo que a gente quer achar. A gente quer achar o 30º termo. Então aqui vai ser 30 menos 1 vezes a razão, ó, lá na fórmula, que a gente viu que é 15. Então, a 30, ele vai ser igual a 110 mais 30 menos 1, 29 vezes 15. Resolve primeiro os parênteses, lembra disso. Tem uma multiplicação agora e uma soma. Resolve primeiro o que? A multiplicação. Então, a 30, ele vai ser igual, olha na tela aí, ó, 110 mais 29 vezes 15. Quanto é que é isso? 29 vezes 15. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. 5, 13, 4. 435. Então vai ser 110 mais 435. O A30, portanto, vai ser o quê? 545. Ou seja, no 30º dia ela produzirá quanto? O A30 ele é 545, ou seja, 545 peças. Gabarito aí, ó. Letra D, pessoal. Então percebe que não tem dificuldade aqui, ó. É só encaixar tudo na fórmula. E o enunciado ele vai te dar todos os valores. Não só é tudo substituir. É por isso que eu disse, tem que decorar essa formulazinha aí, ó. Praticando em algumas questões, faz umas 20, 50 questões, 100 questões até o concurso e tu vai decorar essa fórmula aqui e no dia tu só vai aplicar, ok? Próxima questão. Questão de operações com conjuntos. Ou seja, união, intersecção, diferença. Pode aparecer qualquer uma dessas aqui, ó. Qual é o caso dessa questão aqui? Também da IDECAM 2024. Gosta muito de cobrar conjuntos a banca IDECAM, viu? Então, atenção a esse conteúdo. Considerando os conjuntos A, que é igual, aí tem esses elementos aí, o conjunto A, e B, que tem aqui os seus elementos. O conjunto de elementos A intersecção com B é esse símbolo aqui, é o símbolo da intersecção. Ok? O que é intersecção? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui dois conjuntos. Fazer uma comparação básica. Digamos que esses conjuntos aí, deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Melhorar aqui a visão. Esses conjuntos aqui são os conjuntos A e B. O que é a intersecção de conjuntos? A intersecção de conjuntos são os elementos aí que participam dos dois conjuntos ao mesmo tempo. São os elementos iguais, nos dois conjuntos, iguais. Esses elementos eles vão ocupar esse espaço aqui do diagrama. É a intersecção. A união seria o quê? Seria a junção disso tudo aqui, ó. A união é a junção de todos os elementos. Já a intersecção é a junção aqui dos elementos só que participam dos dois conjuntos. Então, os elementos que eu tenho aí iguais nos dois conjuntos. Quais são esses elementos? Vamos verificar aqui, ó. Os iguais. No A eu tenho menos 2, no B também, ó. Então, vou marcar aqui, ó. São iguais. Então, participa da intersecção. E a intersecção a gente coloca onde? Aqui, ó. Então, eu tenho aqui na intersecção o elemento menos 2.
Qual o próximo elemento? O -1 do A não está lá no B, né? O 0 que está no A também não está no B. 1 está nos dois, ó. Mas quem? O 5. No A tem o 7. No B também. E no A tem o 8. No B também. Então, os elementos aí da intersecção são esses elementos aqui, ó. Que participam dos dois ao mesmo tempo. O 1, 5, o 7 e o 8. E o que é que a questão quer? Ela quer o conjunto de elementos aí da intersecção. O conjunto de elementos da intersecção é dado por essa simbologia aqui, ó. A intersecção com B. Quais são esses elementos? Abre chaves, a gente vai colocar, ó. É o -2, é o 1, 5, 7 e o 8. Esses são os elementos da intersecção, ou seja, participa dos dois conjuntos ao mesmo tempo. São os elementos que os dois conjuntos têm em comum. E isso a gente encontra onde? Gabarito, letra C. Ok? Não tem dificuldade aqui, ó. Percebe, ó. Os elementos aqui, ó. A intersecção é igual que está lá no meio do nosso diagrama, igual que está aqui, ó, no conjunto intersecção que a gente criou, ok? Olho na tela, mais uma questão. Questão agora de análise combinatória. Conteúdo que eu disse para vocês que é recorrente e é um dos mais complicados aí desse edital. Questão da IDECAM, também 2024. Ela diz o seguinte: um grupo de 8 crianças está participando de um jogo onde elas podem escolher entre dois tipos de presentes. Vou marcar uma coisa importante aqui, ó. Escolher, né? Se trata de escolha. Quais são os presentes? Um livro ou um brinquedo? Se cada presente for escolhido independentemente, calcule de quantas maneiras distintas pode-se ter exatamente 5 crianças escolhendo livros. Então, 5 crianças escolhendo livros. E 3 crianças escolhendo aí brinquedos. Então, essa questão aqui de análise combinatória trata do seguinte, de escolha. E por que eu marquei escolha aqui? Por que eu só marcou escolha, professor? Veja só. Na análise combinatória, eu vou colocar um mapinha aqui para vocês que vai facilitar na resolução. Na análise combinatória, a gente tem aí dois segmentos. Quais são esses segmentos? Troca ou escolha. Então, as questões, ela vem aqui nesses dois segmentos. Ou é uma troca, ou é uma escolha. O que é que acontece aqui, ó? Quando for uma troca, a gente vai utilizar a permutação. Ah, professor, eu me confundo muito. Vou tirar isso aqui da frente. Me confundo muito, não sei o que usar. Você vai saber agora. Se for uma troca, se se tratar de uma troca, a gente vai utilizar a permutação. É a permuta. Um exemplo é o seguinte. Tá lá o cara na hora. Né? Tá no exército lá na hora. Ele tá de serviço. Tá lá na guarita. Chega outro cara e ele vai o quê? Permutar com ele. Ou seja, vai entrar um cara de serviço e vai sair o outro. Ou seja, vai ter uma permuta, é uma troca. Um vai sair e o outro vai para a hora agora na guarita. Então, isso é um exemplo aí de permutação. Ou seja, a gente está permutando ali os soldados, está permutando as pessoas que estão em serviço. Então, permutar é isso, é troca. Já se a gente tem uma escolha, a gente vai ter duas opções. Vou puxar um pouquinho para cá para ficar organizado para vocês. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. A gente vai ter o seguinte. Vai ter uma escolha. Ela pode ser com ordem ou sem ordem. Se a escolha ela for com ordem, a gente vai utilizar arranjo. O arranjo ele exige ordem, né? Então, se a escolha ela for com ordem, ou seja, tem uma hierarquia, tem uma classificação, a gente vai utilizar arranjo. Agora, se a escolha ela for sem ordem, então a gente vai utilizar a combinação. Cara, com esse mapinha aqui,
você consegue se nortear aí para saber o que vai utilizar em cada questão. Eu sei que muita gente confunde isso aqui, não sabe o que utilizar. Você vai perguntar se vai utilizar arranjo para saber qual fórmula vai usar. Então esse mapinha ele vai te ajudar. Observa isso. Se é escolha, se é troca, se for escolha, se tem ordem, se não tem ordem, para você verificar o que vai usar. Então com isso aqui a gente vai conseguir resolver a nossa questão. A gente viu que se trata de uma escolha lá, né? Eu marquei para vocês. É uma escolha. Pergunto para você agora, essa escolha tem ordem ou não? Não tem ordem. Se não tem ordem, a gente vai utilizar o quê? Combinação. Professor, por que não tem ordem? Ou seja, eu vou escolher oito crianças aí para escolher livros ou brinquedos, mas não tem ordem, não tem uma classificação. Se a gente não tem ordem, vai ser combinação. Então a gente vai utilizar a combinação aí dessas crianças. Primeiro o quê? Livros, vamos lá. Livros e brinquedos, né? Para livros eu vou escolher o quê? 5 crianças. E para brinquedos, 3 crianças. Então a gente vai fazer uma combinação aqui com 5 crianças e nos brinquedos aí vai fazer uma combinação aí de 3 crianças. Só que combinação de quanto para quanto, né? Vou mostrar para vocês aqui um macetezinho para combinação. Vai ser como? A gente sabe que aqui a gente tem a combinação de 8 elementos, são 8 crianças, para escolher 5 aí para os livros, né? Uma combinação de 8 elementos tomados 5 a 5 aí para escolher os livros. Como é que a gente vai resolver isso aqui, ó? Esse número de baixo, ele vai determinar quantos tracinhos a gente vai fazer aqui. Então é 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois que a gente faz esses tracinhos, a gente vai pegar o número de cima e destrinchar ele nesses tracinhos. Então vou colocar aqui diminuindo, né? 8, 7, 6, 5, 4. Qual é o segredo aqui, ó? A gente vai utilizar o mesmo macete para arranjo e combinação. Só que na combinação, percebe, a gente tem um Czinho, né? O C de combinação. Então vai o número embaixo e vai o número em cima. Por que isso, professor? Na combinação, a gente só destrincharia em cima. Ou melhor, no arranjo, a gente só destrincharia em cima. Por quê? Porque eu não tenho C, né? Já no C, a gente vai destrinchar em cima, ó. Em cima, olha a marca do C. E embaixo. Então, vou pegar o número de baixo e destrinchar aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Então, esse aqui é o macete. Destrincha em cima e embaixo na combinação. No arranjo, só vai destrinchar em cima. Agora, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Posso simplificar aqui, ó. Cortar alguns números. Corto 5 com 5, o 4 com 4. 3 vezes 2 embaixo, né? Todos os números estão se multiplicando aqui, ó. 3 vezes 2 embaixo dá 6. Então, posso cortar com 6 de cima. Então, vai ficar o quê? Somente 8 vezes 7. 8 vezes 7, isso dá 56. Só que agora a gente tem que fazer o quê? E a combinação agora das crianças que vão escolher brinquedos. Qual vai ser essa combinação? Vê só. Se das 8 eu escolhi 5 para escolher os livros, sobraram quantas? 3 crianças, né? Então tenho aqui a combinação agora de 3 crianças que sobraram para escolher aí brinquedos. 3 crianças e eu vou escolher 3 para escolher os brinquedos. Então a combinação aí de 3 de 3. Na combinação, quando o número de cima e o de baixo forem iguais, esse resultado final ele sempre vai dar 1. E a gente tem aqui o princípio multiplicativo, o E. Se eu tenho E, multiplicação. A gente vai multiplicar aqui, ó, o resultado da combinação de livros vezes o resultado da combinação aí de brinquedos, que é 1. 56 vezes 1, isso vai dar 56. Professor, para que o senhor fez isso? Só complicou a nossa vida aí e o resultado foi o mesmo. Meu querido, se esse resultado aqui não fosse 1, fosse um 2, um 3, já mudaria o resultado. Deu sorte aqui, se você marcou direto, e o resultado foi 1. Mas se não fosse 1, meu amigo, aí já perderia a questão. Então tenho que mostrar para vocês a realidade. E o resultado é 56, gabarito, letra E, pessoal. Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Tenham gostado dessa resolução aí que eu disponibilizei para vocês gratuitamente, né? Com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Se vocês querem aprofundar, querem um curso, eu tenho um curso aí para vocês de raciocínio lógico voltado para a Secretaria de Educação da Paraíba para ajudar vocês. Então, qualquer coisa,
entre em contato comigo, pode ser lá no grupo, pode ser lá no Instagram. Estou aqui para ajudar vocês, ok? Bons estudos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.